Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Semana Santa, entreposto pesqueiro funcionará em horário especial. Porto Franco, preso homem acusado de estupro de vulnerável. Ele estava foragido há 13 anos. UFMA promove recital de Páscoa nesta terça-feira. São Luís, Polícia Federal apreende canetas emagrecedoras. No esporte, Federação Maranhense de Taekwondo promove campeonato maranhense em maio. Marcos Regadas fica entre os 10 melhores no campeonato profissional da Porsche Cup. Bruno Lobo participa da 55ª edição do Troféu Princesa Sofia. E no comentário, Paulo Pellegrini fala, afinal, a seleção precisa de Neymar na Copa? Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham a programação da 106. Hoje, 7 horas e 15 minutos. Hoje, dia 31 de março de 2026. Hoje, Mayra Nogueira, é o Dia Internacional da Visibilidade Transgênero. E hoje é Dia Nacional da Saúde e Nutrição. Dia da Integração Nacional. Também em 1964, golpe militar no Brasil. Dia Mundial do Backup. É aniversário de 106 anos da cidade maranhense de Perimirim, a 335 quilômetros de São Luís. Parabéns. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106. 7 horas e 17 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7 horas e 17 minutos agora, a gente começa com o jornal O Imparcial. Confira com a gente em www.universidadefm.ufma.br, diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou então no nosso aplicativo, que você pode fazer o download lá no nosso site. Mayra Nogueira, hoje em O Imparcial, na manchete, suspense jurídico institucional. 4 de abril, o dia que pode mudar o comando do Maranhão e de São Luís. O prazo de 4 de abril é o divisor de águas para as eleições de 2026. A data marca o limite para que Carlos Brandão e Eduardo Braide decidam seus futuros, enquanto o governador sinaliza permanência para manter o controle da máquina e apoiar seu sucessor. O prefeito de São Luís ensaia a renúncia para disputar o Estado. É isso aí. O que mais, Mayra? Análise, pois é, em análise, o fantasma do passado e a tradição de crises nos tribunais. A política maranhense é cíclica, marcada por reviravoltas dramáticas. Episódios como o de João Alberto, em 1990, com resistência armada, e a renúncia de Rosiana Sarney, em 2014, para mostrar que a instabilidade atual não é inédita. Esse fantasma sugere que, no Maranhão, o poder é disputado nos tribunais e nos detalhes da lei, transformando sucessões administrativas em verdadeiros enredos de suspense jurídico. É isso aí. 7 horas e 19 minutos. Olha, a maranhense é vice-campeão mundial de Kung Fu. O Maranhão tem mais um jovem talento brilhando em competições internacionais. Arthur é colecionador de títulos, como ser tricampeão maranhense, tricampeão brasileiro, tricampeão interestadual e vice-campeão mundial dentro do Kung Fu Sandá. É isso aí. O que mais, Mayra? Semana Santa, a procissão do Fogaréu acontece hoje. A comunidade do Santa Cruz realiza a 6ª edição da procissão do Fogaréu, nesta terça-feira.
A procissão é organizada por uma comissão de 10 membros da própria comunidade. Preços altos afastam consumidores do pescado. Mesmo com a abundância de pescados nesta época, os preços altos continuam nos mercados, supermercados e feiras da capital maranhense. Olha que coisa, viu? Caristia, né? 7 horas e 20 minutos agora. Mara Nogueira, vamos aqui aos destaques do Jornal Pequeno, que nesta terça-feira tem como manchete: PGR rejeita afastamento de Brandão e esvazia a acusação no Supremo Tribunal Federal. O pedido de afastamento foi formulado pelo Partido Comunista do Brasil, que apontou suposta manutenção de forma indireta de familiares do governador em funções públicas. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se ontem, segunda-feira, de forma contrária ao pedido de afastamento do governador do Maranhão, Carlos Brandão, no âmbito da reclamação em tramitação no STF. No parecer assinado pela Subprocuradora-Geral, melhor dizendo, a Cláudia Sampaio Marques, o órgão reconhece a gravidade de parte dos fatos narrados, mas sustenta que não há comprovação suficiente de descumprimento de decisões judiciais que justifique a medida extrema de afastamento do chefe do Executivo Estadual. É isso aí. Carlos Brandão continua no cargo, né? Continua no cargo. Mara Nogueira vem daí com mais Jornal Pequeno? Duarte rompe o silêncio, desabafa após perder partido e denuncia pressão interna. O deputado federal Duarte Júnior rompeu o silêncio e desabafou depois de perder o partido em meio às articulações que antecedem o período eleitoral. Em declaração na Câmara dos Deputados, no último sábado, dia 28, ele afirmou que não deixou a sigla por vontade própria, mas diante de pressões internas, e associou o movimento ao posicionamento que adotou recentemente na CPML. Cerco político e judicial no Maranhão, diz deputado constituinte em artigo que expõe tensão no Estado. Defesa diz que Bolsonaro não tinha conhecimento sobre o vídeo de Eduardo. Mercado eleva a previsão de inflação para 4,31% este ano. E o governo do Brasil investe mais de 217 milhões e entrega obras na área de educação em todos os estados do Nordeste. Para finalizar, avanço de Orleans sai da margem de erro e Braide estagna na disputa pelo governo, né? Pesquisa econométrica, 7 horas 22 minutos agora. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira, dia 31, a gente se despedindo do mês de março, né, Mara Nogueira? Exatamente, logo último dia do mês de março. Abriu um mês novinho aqui pra gente, tá? 7 horas 22 minutos, Mara Nogueira, agora é hora do trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7 horas 23 minutos, vamos aqui, Mara Nogueira, com o mapa do Waze.com, e você confere com a gente nos vídeos, né? Modais de vídeo aqui, YouTube, no site www.universidadefm.ufma.br e diretamente lá no nosso aplicativo, a gente confere aqui, tá? Olha aqui, Mara Nogueira, observando logo aqui que a Avenida dos Portugueses, né? O trânsito bastante demandado na entrada, né? Na saída também está demandada, só que com leve retenção na entrada, né? Como sempre, como praticamente diariamente aqui nas manhãs, também na Avenida São Marçal. Olha, o trânsito ali na São Marçal tem ficado muito intenso, né? Assim, na verdade, com retenção, né? Lá na área do João Paulo, diariamente pela manhã. Avenida dos Franceses, trânsito demandado, mas está fluindo. Africanos tem um trecho que está com dois trechos, né? Um que vai do centro para o Coroadinho e outro do Coroadinho, né, na Avenida dos Africanos, Coroadinho para o centro, tá? Com retenção, né? A gente sabe que bem ali naquela entrada e saída ali do Coroadinho, o trânsito fica muito intenso, né? Fluxo muito grande por ali, para aquela região. Demais áreas, trânsito fluindo neste momento.
um pouquinho mais complicado aqui na Daniel de Latouche, né? Já chegando aqui na ponte do Caratatiba, trânsito com muita retenção nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. E quem vem por aí agora aqui é Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações do trânsito, situação geral nesta manhã de terça-feira, trânsito moderado a intenso, típico de horário de pico das 7 da manhã, seguindo aí até as proximidades das 9 da manhã, pontos de lentidão aparecendo principalmente nas principais entradas e saídas aqui da ilha, também nas avenidas de ligação entre bairros, principais corredores com lentidão são os pontos que normalmente ficam mais carregados nesse horário da manhã, exemplo da Avenida Jerônimo de Albuquerque, um dos maiores gargalos da cidade, que apresenta pontos de concentração de veículos de lentidão ao longo de sua extensão, exemplo aí do bairro Coafuma, que fica nessa via, altura aí do bairro Coafuma, onde nesse momento a maior movimentação é no sentido aí que o condutor segue para o centro, o sentido elevado do trabalhador, nessa mesma altura, mas sentido oposto, sentido bairro, o fluxo comparado aí, os dois sentidos, ele é mais leve, mas seguindo aí o que normalmente acontece nesse horário, nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque, a altura do bairro Coafuma, o fluxo, a concentração de veículos é mais intensa para quem busca mesmo o sentido centro. Também informações da Avenida Guajajaras, muito movimentada neste momento, recebendo fluxo principalmente de quem vem ali da região da cidade operária. Por hora então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. Alô aqui para Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, muito obrigado pela presença sempre aqui com a gente. 7 horas, 26 minutos agora. Regiane Almeida também está acompanhando, o Josimar, no bairro Vaz Saldanha, nosso ouvinte que fica sempre atento aí à nossa programação, também está acompanhando agora a Rosângela Moreira na Coab e a Isabel na Vila Bacanga e mais a Rosenilde Santos aí em Passo do Lumiar. 7 horas, 26 minutos agora o noticiário, Maia. Notícias da cidade. É isso aí, Borges. Vamos começando falando sobre Semana Santa. Entreposto pesqueiro vai funcionar em horário especial. Está funcionando já, Adalberto, horário de funcionamento do entreposto pesqueiro do Maranhão. Foi estendido essa ampliação de horários daí em função do aumento na procura dos pescados durante a Semana Santa. Entreposto pesqueiro que fica localizado na Avenida Senador Vitorino Freire. Então, a Sagrima, que é a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, ampliou esse horário, ampliação começando já no dia de hoje, nesta terça-feira, 31 de março, último dia do mês de março, e seguindo aí até o domingo de Páscoa, dia 1º de abril. Desta forma, então, o horário de funcionamento do entreposto ficou das 2 da madrugada, seguindo até o meio-dia, ampliação no atendimento para o Santa. O intuito é garantir, então, aí maior concentração, organização e fluidez nas atividades comerciais, também comodidade aos trabalhadores, comerciantes e consumidores. Portanto, então, entreposto com um novo horário estendido, começando às 2 da madrugada e seguindo até ao meio-dia. Exatamente, Adalberto, Mayra. É isso aí, né? Salgado mesmo está o preço. Mayra Nogueira. 7h28, Borges, falando aqui sobre, nós vamos agora em Porto Franco, diretamente de Porto Franco, trazendo informações de lá, preso um homem acusado de estupro de vulnerável. Ele estava foragido há 13 anos, não é isso, Borges? Mayra, prisão acontecida na manhã dessa segunda-feira, na manhã de ontem, Porto Franco, que fica a 696 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. Prisão efetuada pela Polícia Civil do Maranhão, foi um cumprimento de um mandato de prisão contra esse homem. Ele é investigado por estupro de vulnerável, crime cometido no estado do Tocantins. A ação ela ocorreu no município de Porto Franco. O foragido ele foi localizado após uma denúncia anônima e ainda de acordo com a polícia, há cerca de 13 anos, Mayra, esse homem ele fazia uso de documentos de identificação falsos, documentos falsos. Ele usava um nome alterado, outro nome. O intuito era evitar ser preso, mas acabou que não deu certo. Ele foi preso no dia de ontem e, ao ser preso, esse homem confessou o crime de estupro de vulnerável, também confirmou o uso de documentos
autuado em flagrante por esse segundo crime. Contra ele já havia esse mandado em relação ao estupro de vulnerável e por conta do uso de documento falso, foi autuado então em flagrante. A autuação feita então em função desse novo delito. Depois de preso, ele foi encaminhado a uma unidade onde segue à disposição da justiça, uma unidade prisional. Adalberto. Isso aí. 13 anos, né? Muito tempo foragido. 7h30 agora. Borges, dá tempo de falar ainda nesse noticiário policial. Polícia Federal apreende canetas emagrecedoras. Olha, a quantidade desse tipo de mercadoria tem sido apreendida. É gigantesca, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto. A apreensão feita no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, aqui em São Luís. Uma passageira estava com os produtos, medicamentos utilizados para emagrecimento. Ela trazia na própria bagagem. A passageira ela vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná. O produto foi então apreendido pela Polícia Federal. A apreensão acontecida nesse fim de semana, no sábado agora, 28 de março. Durante a ação, os policiais encontraram 12 caixas com frascos de dizerbatida, que é uma substância usada para... Eles não tinham documentação sanitária, também a passageira não apresentou a documentação de importação, portanto não tinha também a documentação de importação. O que é exigido aí pela legislação deve ser submetido o que determina a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, então, a apreensão de mais canetas emagrecedoras, dessa vez aí no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, aqui em São Luís. Mayra, Adalberto. Borges. Borges, ainda para continuar aqui falando sobre a Semana Santa, ainda sobre a UFMA que está promovendo um recital de Páscoa que acontece hoje. Mais detalhes, Borges. Mayra, o espetáculo vai contar com a participação de 5 grupos que fazem um canto coral aqui em São Luís, o Coral da UFMA, Coral São João e Coral Cairóis, também o Coral Santana, Coral Brilho Celeste e ainda o Coral El Shaddai, iniciativa da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, por meio da PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Difusão da Ciência e Tecnologia, e da DAC, que é a Diretoria de Assuntos Culturais. Tradição pascal, com um repertório preparado especialmente para o período. As apresentações do recital de Páscoa 2026, iniciativa da UFMA, vão ser realizadas na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, espaço localizado à Praça Gonçalves Dias, centro histórico aqui de São Luís. Apresentações previstas aí devem iniciar a partir das 19h. Lembrando, o espetáculo é aberto a toda a comunidade, com a entrada é gratuita. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h32 agora. Mayra Nogueira no segundo bloco, aqui do Jornal Rádio Universidade Tem Esporte. Federação Maranhense promove campeonato de Taekwondo em maio. Marcos Regadas fica entre os 10 melhores no campeonato profissional da Porsche Cup. E Bruno Lobo participa da 55ª edição do Troféu Princesa Sofia. No comentário de Paulo Pellegrini, ele pergunta, afinal, a seleção precisa de Neymar na Copa? É isso aí, tem também o ambiente nacional, tá? A gente traz as manchetes e também a previsão do tempo, não saia daí. São 7h33 agora, trânsito neste momento, de acordo com o mapa do Waze.com. Olha, está começando a ficar meio complicado aqui, viu? Na saída de São Luís, BR-135, também retenção de trânsito neste momento. Não tem acidente, mas retenção tem. 7h33 agora, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Racismo em pauta. Frequentemente se usa o verbo denegrir com sentido pejorativo como sinônimo de difamar, bem diferente do seu real significado, que quer dizer literalmente tornar negro, escurecer. Assim, não é correto associar a cor negra com algo mal visto ou maldoso. Em vez de falar denegrir, prefira difamar ou manchar a reputação. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional.
No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade laboro que abre portas no mercado. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Se viajar para o Brasil tá na moda? Passengers to Brazil, now boarding. Vacinar contra a gripe sempre esteve. Até 30 de maio, idosos, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem ser vacinados. Saiba quem mais pode se vacinar em gov.br/vacinação. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinar contra a gripe sempre foi muito Brasil. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Sete horas, 38 minutos agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, vamos aqui às manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta terça-feira, tá? Fazendo um panorama aqui do que é notícia nos portais nesta manhã, tá? A gente começa por aqui falando de G1 Maranhão, né? Vamos aqui começando com, aliás, Jornal Pequeno, tá? Veja como funciona o comércio de São Luís na Semana Santa. Supermercados e farmácias funcionam em horário livre durante toda a Semana Santa, por serem considerados serviços essenciais. Também como destaque no Jornal Pequeno, o governo anuncia pacote de valorização para servidores com reajustes e reestruturações no Maranhão. Essas medidas atingem mais de 20 mil profissionais e incluem aumentos salariais, mudanças em carreiras e novos cargos. Agora sim, G1 Maranhão, só dando um F5 aqui para dar uma atualizada, é isso aí, tá aqui. Você pode conferir aqui com a gente, tá? No YouTube e também no nosso aplicativo e no nosso site. Aqui em G1, Polícia Federal apreende 12 caixas de canetas para emagrecimento em aeroporto de São Luís. Não, essa aqui é a informação que o Borges trouxe no primeiro bloco, tá? Prefeitura de Santa Luzia nega vínculo com veículo dirigido por criança.
e abre procedimento administrativo. E Senai oferece 150 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional, isso em Bacabal. Lá em O Imparcial, a manchete é: Detran muda regras para a formação de condutores e exame prático. Confira essas mudanças. Agora, o candidato precisa cumprir apenas 2 horas aula obrigatórias antes de realizar o exame prático de direção veicular. Olha, eu acredito que isso aqui vai aumentar o número de reprovação. Vamos ver. E Senai Maranhão abre inscrições para 150 vagas em cursos gratuitos em Bacabal. Passageira vinda do Paraná é presa no aeroporto de São Luís com canetas para emagrecimento e restituição do Imposto de Renda 2026. Primeiro lote será pago no dia 29 de maio. Mayra Nogueira, esses são os destaques dos portais, tá? São 7 horas e 40 minutos agora. Vamos ao tempo. Previsão do tempo Itágua de Maré. Nesta terça-feira, dia 31 de março, São Luís está com céu nublado, a temperatura de 26 graus, umidade 84% e ventos leves de 6 km por hora. A previsão para o dia inclui tempestades matinais, com possibilidade de chuvas isoladas ao longo do período. Previsão para o Maranhão, o tempo segue similar ao de São Luís, com predomínio de nebulosidade e risco de tempestades matinais nesta terça-feira, especialmente nas regiões litorâneas e centro-norte. Condições gerais indicam umidade elevada e chuvas passageiras sem alertas severos no momento. Adalberto. Mayra, vamos agora à Tábua de Maré neste dia 31. Primeira pré-mar aconteceu às 6 horas e 1 minuto, com 5,7 metros. A segunda será ao meio-dia e 5 minutos, com 5,6 metros. Baixa mar, a primeira acontece ao meio-dia e 2 minutos, com 0,6 metros. A segunda, às 6h21 da tarde, com 5,9 metros. Notícias do Brasil. Mayra trazendo o ambiente nacional, aqui com Folha de São Paulo, na manchete: escolhido pelo PSD, Caiado diz que, se eleito, o primeiro ato será anistiar Bolsonaro. Governador de Goiás vence disputa interna e critica Flávio Bolsonaro em busca de se firmar à direita. O PSD, partido de Gilberto Kassab, oficializou a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República. Ele, Caiado, tem 76 anos, disputa a chancela da sigla, disputava, né, a chancela da sigla com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que desistiu de concorrer ao Planalto na semana passada. E Eduardo Leite, à frente do Executivo do Rio Grande do Sul. Ele disse que o primeiro ato, se eleito, será dar anistia a Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado. Aqui, como destaque também em Folha de São Paulo, né, tem foto-legenda: turbina explode, mas avião consegue pousar em Guarulhos. Mayra, o que tem de destaque em O Estado de São Paulo? Adalberto, o Estado de São Paulo traz aí como manchete: PSD opta pela direita e lança Caiado com farpas contra Flávio. Senador do PL não tem vivência nem experiência, o que diz governador. E ainda, Lula pressiona a equipe por pacote de bondades em ano de eleições. Na lista, em estudo, estão reduzir conta de luz, baixar o custo do rotativo do cartão de crédito e regulamento o uso do saldo do FGTS para crédito consignado privado. Mayra Nogueira, ainda em O Estado de São Paulo, Trump ameaça cortar luz, água e petróleo do Irã se não houver acordo. Presidente emite falas contraditórias, oscilando entre otimismo com diplomacia e sinais de invasão terrestre. Para finalizar, os destaques de O Globo. Na manchete: leilão triplica valor e gestora da Espanha arremata Galeão. A ENA, que já administra Congonhas, assume aeroporto do Rio em meio à alta de passageiros. Contrato até 2039 prevê saída da Infraero.
Destaque também, Caiado se lança com críticas à polarização. Governador em exercício tem desafios e prazos em finanças, né? Saúde e transporte. Ricardo Couto não sabe quanto tempo ficará à frente do Estado, mas o calendário de problemas não espera. Adesão ao Propag, que refinancia as dívidas, greve na UERJ e licitação de linhas de ônibus estão entre os desafios do curto prazo. O governador em exercício do Rio de Janeiro, né? Tem esses desafios aí imensos nesse período curtíssimo, como mandato tampão após a saída de Castro. 7h45 agora, Mayra Nogueira. Esses são os destaques dos principais impressos do país. 7h45 agora, vamos para o esporte. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Agora sim, 7h46 agora. Começando as notícias do esporte, Mayra Nogueira, com mais uma etapa do Campeonato Maranhense de Taekwondo 2026, que acontece nos dias 2 e 3 de maio. O anúncio foi feito no último final de semana nas redes sociais da Federação Maranhense de Taekwondo. A próxima etapa acontece em São Luís. Os horários e local ainda não foram divulgados pela federação. Adalberto, no dia 22 deste mês, em São Luís, no Centro de Ensino Maria José Aragão, na cidade operária, a Liga Maranhense de Taekwondo promoveu uma competição regional da modalidade. E vale destacar, o campeonato conta com 3 etapas principais que acontecem em março, maio e setembro. Vamos acompanhar. Continuando aqui com o kitesurfista maranhense Bruno Lobo. Ele estreia nesta terça-feira, dia 31, na 55ª edição do Troféu Princesa Sofia. Essa competição reúne atletas do mundo todo. Em 2023 e 2024, o Bruno alcançou a 11ª colocação no ranking geral da competição. Antes do Troféu Princesa Sofia, Bruno participou do evento teste do Campeonato Mundial de Vela 2027. Aconteceu no mês de fevereiro, em Fortaleza, Ceará. Na competição, o kitesurfista conquistou a medalha de bronze. O Troféu Sofia segue até este sábado, dia 4, na cidade de Palma, na Espanha. Para finalizar, Mayra Nogueira, aqui essa parte do esporte, né? Com o piloto Marcos Regadas. Ele ficou entre os 10 melhores 2 vezes no campeonato profissional da Porsche Cup, que aconteceu no último fim de semana. E no sábado, dia 28, o maranhense terminou a corrida em 9º lugar. Já no domingo, dia 29, Marcos alcançou a 7ª colocação na corrida. Ele alcançou a 7ª colocação no ranking do Carreira Cup com 53 pontos. E vale ressaltar, Alberto, que o piloto Marcos participa do evento Suporte das 24 horas de Le Mans, que acontece em julho na França. É isso aí, boa sorte, né? A redação é de Maiara Cordeiro e tem mais esporte. Tem mais esporte, agora comentário de Paulo Pellegrini. Ele pergunta, afinal, a seleção precisa de Neymar na Copa? Cada vez que a seleção brasileira joga mal, a pergunta inevitável é, e Neymar? O jogador mais talentoso dos últimos 15 anos é, para muitos, a única esperança de título brasileiro na próxima Copa do Mundo. O futebol já deu mostras de voltas por cima inacreditáveis, talvez a maior delas, a de Ronaldo Fenômeno, em 2002. No entanto, a questão Neymar 2026 é completamente diferente. Não se trata mais apenas de ele estar bem fisicamente e livre das lesões que tanto o perseguem. O cenário não é mais esse. É preciso que o jogador volte a ter nível de atuação técnica que o levou a ser protagonista por onde passou. É duro admitir,
mas Neymar hoje não joga mais o tanto que jogou um dia. E mesmo que jogasse, vivemos outra realidade. Ao contrário de 2002, quando a seleção brasileira vinha de 2 finais de Copa e tinha uma geração de craques, vivemos hoje uma fase de declínio. Nossa seleção é tecnicamente, no máximo, a 4ª melhor do mundo. E para nosso azar, os 2 jogadores que atuam nos badalados Real Madrid e Barcelona, que teriam que ser decisivos com a camisa amarela, jogam uma bola bem pequena quando estão na nossa seleção. Um hipotético Neymar no auge seria capaz de sozinho dar conta de uma seleção tão mediana? O que dirá esse Neymar mais paradão, mais lento, de pouca capacidade decisiva e ainda sujeito a lesões na mesma média dos últimos anos? Na verdade, Neymar pouco acrescentaria. A pergunta do torcedor deveria ser outra. O que devemos fazer a médio e longo prazo para voltarmos a produzir craques que nos coloquem no nível das hoje maiores seleções do mundo? E quem será o próximo Neymar que nos daria tanta certeza de que voltaríamos um dia a ser protagonistas do futebol mundial? Paulo Pellegrini, para o Jornal Rádio Universidade. Sete horas e 51 minutos agora, ainda nessa cobertura esportiva. Mayra Nogueira tem informação aqui com Daniela Esperon. Brasil terá mudanças para amistoso contra a Croácia. A seleção brasileira terá novidades na escalação do amistoso contra a Croácia nesta terça-feira, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Pelo menos 5 alterações Carlo Ancelotti indicou nos treinamentos. Para os lugares de Wesley e Rafinha, os 2 que foram cortados por lesão, Ancelotti escolheu Ibáñez e Luiz Henrique. Já na zaga, Marquinhos volta a ser titular, ele que já está recuperado de dores no quadril, dores essas que deixaram ele de fora do amistoso contra a França. As outras 2 alterações foram as entradas do meio-campista Danilo no lugar do Andrei Sanches e de João Pedro na vaga de Gabriel Martinelli. Assim, Vinícius Júnior deve jogar mais aberto pelo lado esquerdo. Na coletiva que antecede o jogo contra a Croácia, Matheus Cunha falou com a imprensa e descreveu o momento de pressão e de dificuldade, já que estar no elenco da seleção brasileira não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Todo mundo joga num clube diferente, cada um tem informações diferentes durante o dia a dia e cabe a gente adaptarmos o mais rápido possível. A gente, sem dúvida nenhuma, nos decepciona quando a gente não pode entregar a vocês e a nós mesmos aquilo que a gente tanto quer, que a gente tanto sonhou, como perder um jogo para a França, um jogo que tenho certeza que dentro do vestiário a esperança e a animação de jogar esse jogo nas alturas, assim como contra a Croácia. Eu acho que não é muito a questão de vir para a seleção e ter um peso diferente ou ter uma pressão diferente. Como eu sempre falo, tá aqui é um privilégio muito grande. Hoje eu jogo num dos maiores clubes do mundo e sinto esse privilégio todo dia, e vim para cá, eu acho que é a camisa mais pesada do futebol mundial entre clubes e seleções. O duelo entre Brasil e Croácia será às 9 horas da noite e Carlo Ancelotti deve levar a campo Ederson no gol, Ibáñez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro e Danilo, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior. Lembrando que nesta segunda-feira, Carlo Ancelotti confirmou a presença do zagueiro Danilo, jogador do Flamengo, na lista final para a Copa do Mundo de 2026. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon. 7 horas e 53 minutos agora. Olha, o esporte hoje tá muito bacana. Tem também sobre Série B, tá? Fortaleza busca dar a volta por cima, jogando aqui, né? Jogando em casa. No caso, lá, né? Na casa deles, né? E Daniela Esperon traz mais informações, não é isso, Daniele? A segunda rodada do Brasileiro da Série B começa nesta terça-feira e o Fortaleza vai jogar em casa contra o Cuiabá na Arena Castelão.
visando manter a invencibilidade jogando como mandante, além de reverter o retrospecto negativo recente, apesar de ainda ter vantagem no histórico geral do confronto. O Leão tem o dobro de vitórias que o rival no retrospecto geral. Acontece que o Fortaleza não começou bem o Campeonato Brasileiro da Série B na primeira rodada, levando uma goleada por 4-0 diante do Botafogo de São Paulo, fora de casa. Agora, jogando dentro de seus domínios, espera conquistar a primeira vitória neste Campeonato da Série B. O atacante Wellington fala sobre virar a chave com rapidez, já que o campeonato de pontos corridos não dá margem para você respirar. Todos nós sentimos aquela derrota, né? A gente sabe que não foi da maneira que a gente queria, mas é aquilo, o futebol a gente tem que virar a chave muito rápido, a gente tem que estar pronto muito rápido para o próximo jogo, e a gente está mais preparado porque a gente sabe que a gente precisa dar a resposta muito rápido e precisa engrenar nessa competição o mais rápido possível, porque a gente sabe como a Série B é difícil. O Fortaleza não estava acostumado a jogar a Série B nesses últimos anos, mas é um campeonato muito difícil, a gente sabe da importância que é também da gente poder estar pontuando jogo a jogo, a gente sabe da dificuldade que é o Cuiabá, mas eles também sabem da dificuldade que vai ser enfrentar a gente aqui dentro de casa, então, para que a gente possa entrar com raça, que isso pode ter certeza que a gente vai entrar, a gente tem se empenhado todos os jogos para fazer o melhor resultado possível. Ainda nesta terça-feira, a Juventude e Novo Horizontino se enfrentam às 6h30 no estádio Alfredo Jaconi. Agência Rádio Web com informações da Série B do Campeonato Brasileiro, Daniela Esperon. Informações do trânsito. 7h56 agora. A gente termina o Jornal Rádio Universidade de hoje com mais informações do trânsito, tá? Olha aqui, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, muito demandada neste momento, tá? Retenção de trânsito, retenção na maior parte, né? Grande parte daqui, chegando até a Coab, e também já emendando aqui com a Avenida Guajajaras. Na Guajajaras a coisa está um pouco mais tranquila. Na saída de São Luís, BR-135, que há muita retenção neste momento agora, tá? E para finalizar, mesmo, tem participação do ouvinte, não é isso, Mayra? Temos o ouvinte Josimar, do bairro Vassaldanha, que traz aí a sua opinião com relação ao trânsito aí. Vamos lá. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Aqui é Josimar. E eu estou colocando esse áudio aí para comentar sobre as intervenções que o Braide fez aqui embaixo do elevado Ações Nazaré, tirou aquela rotatória que existia aqui, e também um retorno que ele fez lá na Alemanha, ali próximo à Igreja da Glória, né? E também ele fechou aquelas entradas, aquele retorno que tem aquele cruzamento aqui em cima no posto colonial, né, aqui na Eva Saldanha, e também lá da Alemanha, perto daquele posto de combustível que fica em frente ao IEMA. Né? Então agora, quem vem do IPASE e quiser vir para Vila Palmeira, vai ter que ir lá na Alemanha, fazer o retorno e voltar na Avenida dos Franceses. E quem vem do centro e quiser ir para a Alemanha, também vai ter que vir aqui pela Franceses, direto aqui por debaixo do elevado Ações Nazaré e voltar, né? Ou seja, agora nós vamos ter que andar mais para evitar os cruzamentos, para evitar os semáforos que não existem mais, né? Mas tem algumas críticas, porque ele tirou esses cruzamentos, esse chafurdo de automóveis que ficava parado nos cruzamentos, nos semáforos, e ele colocou aqui para as ruas, né? Agora as ruas dos bairros, por exemplo, aqui na Eva Saldanha, um trecho da Inácio Cutri, um trecho da Rua Itomeida agora é tomada de veículos, né? Agora os veículos ficam parados aqui aguardando os outros passarem, né? Ou seja, os gestores estão, como sempre, privilegiando os automóveis, né? Então, o problema não é tirar rotatório, não é tirar semáforo, né? A questão é que vai continuar sempre tendo mais automóveis, né, e problemas no trânsito, né, porque ele tirou dos cruzamentos, mas manteve nas ruas dos bairros, né, porque aí a questão é essa, né, então é esse tipo de transporte que é o problema, não é tirar os cruzamentos, mas você tira o problema do cruzamento, mas coloca para os bairros, né, para as ruas dos bairros, que antes eram sossegadas, eram tranquilas. Então o problema é o automóvel,
né, a quantidade de veículos, né? Então temos que repensar aí, se São Luís quiser ser uma cidade tranquila, sustentável, com paz, nós temos que pensar no tipo de transporte para as pessoas, né? Nós temos que privilegiar o transporte coletivo, né, outros tipos de transporte, né, ao invés do automóvel, né, de fazer intervenções para privilegiar o automóvel, né, o veículo o unitário, né, do particulares, né. Esse é que é o problema. Esse aí é o meu ponto de vista e o meu alerta para os motoristas agora que estão vindo aqui do IPASE e do centro aqui. É isso aí. Bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, Josimar. Bom dia para você também, né? Os nossos ouvintes Josimar, que teve participação. 992-17-26-47. E assim a gente finaliza, Mayra Nogueira, o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, prometendo voltar amanhã, tá? Quem está por aí? Tem gente também por aí? O Lucas Viana, ele sempre participa também, está mandando um abraço aqui, dizendo que ele está acompanhando o Jornal do Trânsito. Obrigada, Lucas. A gente volta amanhã com mais informações, tá, Mayra? www.universidadefm.ufma.br, se você quiser conferir tudo novamente, tá? No nosso site tem mais informações por lá. Mayra Nogueira assume agora a sessão das 8, não é isso, Mayra? Muita música boa. Isso. Claro. Né? Vamos aproveitar e ouvir mais essa semana de sessão das 8. Vem aí novidades, né? Novidades. A partir de segunda-feira, dia 6, olha, tem uma programação nova, né? Alguns programas novos. O jornal vai estender, tá? A gente vai ter mais tempo do jornal para ter muito mais participação como essa, né, que a gente teve agorinha, falando sobre trânsito, entre outros aspectos, mais participação dos ouvintes, com certeza, mais serviço, mais trânsito e mais informações no Jornal Rádio Universidade. Tem programas novos, tem gente nova chegando também na locução, olha, muita novidade bacana, isso tudo por conta dos 40 anos da Rádio Universidade, tá? Vai ter mais informações, não fiquem muito apoquentados, tá? Daqui a pouquinho a gente vai começar a soltar essas informações e na segunda-feira a gente começa isso tudo aqui na Rádio Universidade. Mayra Nogueira, bom dia, a gente volta amanhã. O mês de abril cheinho de novidades para você, já chegando, já se batendo aqui na sua porta. Abrindo as portas, né? É isso aí. É isso aí. Em 2026, 40 anos de Rádio Universidade. Bom dia, Mayra. Eu volto já, bom dia, Adalberto. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106 disponível